O mundo antigo fervilhava com histórias de guerreiras ferozes. Elas eram habilidosas com arco e flecha, destemidas em batalha. Estas eram as Amazonas, mulheres que desafiavam os papéis tradicionais da sociedade grega. A sua mera existência questionava a ordem estabelecida. Seriam elas reais ou apenas frutos de uma imaginação fértil? As Amazonas continuam a intrigar-nos até hoje. As suas histórias inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Elas representam força, independência e rebelião contra as normas sociais. Mas quanto da sua história se baseia na realidade? A mitologia grega está repleta de histórias cativantes sobre as Amazonas. Essas mulheres guerreiras eram conhecidas por sua coragem e habilidades excepcionais em combate. Elas aparecem em várias lendas e mitos, sempre retratadas como figuras poderosas e independentes. Um mito popular fala da sua rainha, Pentesileia, que lutou bravamente na Guerra de Troia. Disse que ela enfrentou o próprio Aquiles, um dos maiores heróis gregos, em um combate épico que terminou tragicamente. Outro conta sobre o nono trabalho de Hércules, que exigiu que ele obtivesse o cinturão de Hipólita, a rainha amazona. Este cinturão era um símbolo de poder e liderança, e a missão de Hércules não foi fácil, pois as Amazonas eram ferozes defensoras de sua rainha. Esses mitos retratam as Amazonas como guerreiras habilidosas que viviam numa sociedade sem homens. Elas eram autossuficientes e governavam suas próprias terras, criando uma cultura única e admirável. Dizia-se que eram filhas de Ares, o deus da guerra, o que explicava sua natureza combativa e destemida. Ares, sendo o deus da guerra, teria passado suas habilidades marciais para suas filhas. Elas eram peritas em equitação, arco e flecha, habilidades que as tornavam ainda mais temíveis no campo de batalha. A combinação de velocidade e precisão fazia delas adversárias quase invencíveis. E combate corpo a corpo. Sua destreza em lutas próximas era lendária, e elas treinavam incessantemente para manter suas habilidades afiadas. Sua bravura e habilidade em batalha fizeram delas oponentes formidáveis, mesmo para os gregos. As Amazonas deixaram uma marca indelével na mitologia e continuam a ser um símbolo de força e independência feminina. As verdadeiras origens das Amazonas permanecem um tema de debate entre historiadores e estudiosos. Alguns acreditam que elas eram inteiramente míticas, criadas pelos gregos para explorar ansiedades sobre mulheres guerreiras. Outros acreditam que elas foram baseadas em tribos nômades da vida real que viviam nos limites da sociedade grega. Uma teoria sugere que as Amazonas foram inspiradas pelos Citas, um povo nômade conhecido por suas habilidades equestres e pelo papel proeminente das mulheres em sua sociedade. Os Citas habitavam as estepes da Ásia Central, uma região que os gregos consideravam selvagem e bárbara. O historiador grego Heródoto ofereceu uma teoria convincente sobre as origens das Amazonas. Ele é frequentemente chamado de pai da história, por suas detalhadas crônicas dos eventos e culturas antigas. Ele acreditava que elas eram uma tribo real que vivia na Sarmácia, uma vasta região ao norte do Mar Negro, conhecida por suas planícies e tribos nômades. O relato de Heródoto é significativo porque conecta as Amazonas míticas com um lugar e um povo reais. Ele descreveu suas práticas, costumes e a maneira como se organizavam socialmente. De acordo com Heródoto, as Amazonas eram originalmente uma tribo de Citas que migrou da Ásia para a Sarmácia. Esta migração foi uma jornada árdua e cheia de desafios, mas elas conseguiram se estabelecer na nova terra. Elas mantiveram seu estilo de vida nômade e tradições guerreiras, representando uma ameaça constante para seus vizinhos. As Amazonas eram conhecidas por sua habilidade em combate e sua bravura em batalhas. O relato de Heródoto
embora escritos séculos após a suposta existência das Amazonas, fornece informações valiosas sobre as percepções gregas dessas mulheres guerreiras. Ele nos dá uma visão de como os gregos antigos viam essas figuras lendárias, misturando fatos e mitos em suas narrativas históricas. A cultura sarmatiana era única em sua ênfase em mulheres guerreiras. As mulheres sarmatianas montavam cavalos, caçavam e lutavam ao lado dos homens. Elas ocupavam posições de poder e influência dentro de sua sociedade. Evidências arqueológicas apoiam as alegações de Heródoto, sugerindo que as mulheres sarmatianas eram de fato guerreiras. Túmulos de mulheres sarmatianas foram desenterrados contendo armas, armaduras e outros artefatos associados à guerra. Essas descobertas dão credibilidade à ideia de que as Amazonas, se existiram, podem ter sido baseadas em mulheres sarmatianas da vida real que desafiaram as noções gregas de feminilidade e papéis sociais. Enquanto os aspectos míticos das Amazonas são difíceis de provar ou negar, as descobertas arqueológicas têm lançado luz sobre a existência de mulheres guerreiras em culturas antigas. Restos mortais de mulheres enterradas com armas, armaduras e cavalos foram encontrados em toda a Eurásia, sugerindo que as mulheres guerreiras não eram incomuns. Essas descobertas, embora não provem diretamente a existência de uma única tribo amazônica, desafiam a visão tradicional das mulheres na antiguidade. Elas sugerem que as Amazonas, em vez de serem figuras puramente míticas, podem ter sido inspiradas na realidade de mulheres guerreiras em sociedades antigas. A questão de saber se as Amazonas eram reais ou puramente míticas continua a ser debatida. Os relatos sobre essas mulheres guerreiras são fascinantes e têm capturado a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Embora não haja prova definitiva de uma única sociedade amazônica unificada, as evidências sugerem que os mitos foram provavelmente inspirados na realidade de mulheres guerreiras em culturas antigas. Diversas descobertas arqueológicas, como túmulos contendo esqueletos femininos com armas, apoiam essa teoria. As Amazonas podem não ter existido exatamente da forma descrita nos mitos gregos, mas as histórias provavelmente refletem um fenômeno real: a existência de mulheres guerreiras que desafiaram as noções gregas de gênero e poder. Essas mulheres eram frequentemente retratadas como habilidosas em combate e corajosas, características que desafiavam as expectativas tradicionais de gênero na Grécia Antiga. Os mitos serviram como uma forma de os gregos explorarem as suas ansiedades e fascínios com essas mulheres poderosas. Eles usavam essas histórias para refletir sobre questões sociais e culturais, e para questionar o papel das mulheres na sociedade. Assim, as Amazonas, reais ou não, continuam a ser um símbolo poderoso e intrigante na história e na mitologia. As Amazonas têm cativado a imaginação de artistas e escritores durante séculos. Desde a cerâmica grega antiga às pinturas renascentistas e aos filmes modernos, a sua imagem tem sido usada para representar força, independência e rebelião contra as normas sociais. As Amazonas foram apresentadas em obras de Homero, Virgílio e Shakespeare, entre muitos outros. As suas histórias continuam a ressoar com o público hoje, inspirando novas interpretações e adaptações. O fascínio duradouro pelas Amazonas fala do seu poder simbólico como figuras de empoderamento feminino e desafio. Nos últimos anos, as Amazonas têm experimentado um ressurgimento na cultura popular. Elas têm sido apresentadas em filmes de sucesso, programas de televisão e videojogos. A sua imagem foi adotada por movimentos feministas como um símbolo de força e agência feminina. O legado duradouro das Amazonas fala da sua relevância contínua no mundo de hoje. Elas representam a luta contínua pela igualdade de gênero e o poder de desafiar as normas sociais.
As suas histórias continuam a inspirar-nos a lutar pela justiça, igualdade e o direito de todos os indivíduos determinarem os seus próprios destinos. As Amazonas, reais ou míticas, continuam a fascinar e inspirar. As suas histórias, passadas de geração em geração, lembram-nos do poder de desafiar as normas sociais e do fascínio duradouro do arquétipo da mulher guerreira. À medida que continuamos a descobrir mais sobre o mundo antigo, podemos nunca saber ao certo se as Amazonas existiram como uma única tribo unificada. No entanto, o seu legado permanece, lembrando-nos da importância de questionar as narrativas tradicionais e celebrar a força e resiliência das mulheres ao longo da história.